E aí, galera, hoje a gente vai aprender a fazer um simples site, simples aplicação com Phoenix Live View. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês a aplicação primeiro, para vocês verem como ela é. É uma aplicação super simples e vocês vão ver como a gente vai conseguir usar os geradores do Phoenix para poder gerar grande parte da aplicação. Vamos lá. Primeiro, deixa eu me registrar aqui. Então, a gente tem a parte de registro, onde a gente pode se cadastrar. E a gente também pode fazer logout. Então a gente tem a parte de settings, onde a gente pode alterar a password, onde a gente pode alterar o e-mail. Então já tem várias coisas nela prontas. E basicamente o que é essa aplicação? Essa aplicação é para você guardar os seus bookmarks. Então você pode adicionar um bookmark. Então vamos lá, meu blog, por exemplo. E aí a URL é essa aqui, thiagoramos.me. É um blog, vou botar como favorito, mas a gente não implementou o favorito ainda. E aí quando eu vier aqui em blog, vai estar aqui. Eu vou botar aqui uma outra coisa. E vou botar aqui como read it later. Vai estar aqui no read it later. Learning não tem nada, blog tem. E se eu quiser buscar, por exemplo, Thiago. Vamos ver aqui porque ele não está funcionando. Porque ele está com o tipo, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Meu blog. Ele está buscando pelo nome. Mas a gente também pode alterar isso para buscar pela URL. Atualmente está pegando pelo nome. Então, a gente vai implementar isso aqui. Talvez a gente ainda implemente os favoritos, uma aba de favoritos aqui, e melhore essa busca também. Mas eu quero mostrar para vocês como fazer isso. Tá? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a minha versão do Elixir. Minha versão é 1.14.1. Estou usando o Erlang 25.2. Erlang está aqui, OTP 25. E a minha versão do Phoenix é a versão 1.17, se eu não me engano. Então deixa eu ver aqui, mix pega x new version 1.17. Essa é a versão release candidate 2. Algumas coisas que eu vou fazer aqui realmente só funcionam nessa versão. E aí eu posso, quando eu estiver fazendo, eu posso explicar para vocês, informar para vocês que só existe nessa versão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que instala o Phoenix. Então, deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês aqui. A gente vai, para instalar o Phoenix, eu normalmente uso a ASDF. O ASDF, se você vier aqui no site dele, e ele tem formas de instalar para todos os principais SEOs. E aí você pode escolher o seu aqui e instalar. Depois que você instalar, você vai ter que vir aqui para instalar o plugin. Então você vai instalar o plugin do Elixir. Você vai vir aqui, Elixir Plugin. Ele vai mostrar para vocês como instalar o plugin do Elixir. Depois você vai ter que instalar também o plugin. Acho que está melhor para vocês agora. O plugin do Erlang também. Tudo facilmente buscável na internet. Hoje no GitHub você acha fácil. Isso aqui também é fazer você instalar. E aí depois que você tiver instalado, você pode digitar aqui a SDF. Ele vai te mostrar uma lista de comandos. Para você instalar um plugin, geralmente o que eu faço? Eu venho aqui a SDF list. Deixa eu até lembrar aqui como é o comando. A SDF list, isso. A SDF list all Elixir. Aí eu pego a última versão do Elixir, que é essa aqui. Essa que está na master eu não uso, tá? Eu pego essa aqui, que é a versão do release. Essa aqui é a versão... Eu não sei se essa versão eles ainda estão trabalhando. Essa versão aqui, eu acredito que seja a versão da master, que é a main agora. Mas eu pego essa aqui. E aí, quando eu pego a versão 1.14.3 OTP 25, listei ela. Aí eu venho aqui, install. Também se eu clicar
Aqui ele está instalando o que eu tenho no Tools Version. Então, se eu clicar, se eu fizer SDF install Elixir e a versão, ele vai instalar. Mesma coisa eu faço para o Erlang. List all Erlang. Ele vai listar, como eu instalei a versão do Elixir que pega a OTP 25, eu tenho que instalar uma dessas aqui. Eu vou pegar a última, e aí eu faço a mesma coisa, 25.2.1. A SDF install Erlang 25.2.1, e aí eu instalo a versão do Erlang. Quando eu já tiver tudo instalado, quando eu fizer list, ele vai listar tudo que eu tenho instalado na minha máquina. E para eu usar a versão que eu quero, então eu venho aqui a SDF. Vamos só lembrar aqui, a SDF, acredito que seja local, isso. Isso. A SDF local, Elixir e a versão. 1.14, 1.14, 1.14, blá 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 blá. E aí ele vai começar a usar essa. Como é que eu sei qual é a versão que eu estou usando? Eu venho aqui, a SDF Current Elixir, ele mostra. A SDF Current Erlang, ele mostra também. Como é que eu faço para fazer tudo, instalar tudo de uma vez só? Eu posso abrir esse arquivo aqui, .tools version, e posso botar os plugins todos aqui que eu quero com as versões que eu quero. E aí, logo de início. E aí, se eu fizer SDF install, ele instala tudo que está lá no arquivo. Se tiverem dúvidas, botem nos comentários aí que eu posso ajudar mais. Beleza. Feito isso, a gente tem que instalar o Phoenix. Como é que eu faço para instalar o Phoenix? A Phoenix Framework Web. Ele vai vir na página do Phoenix. Se a gente vier em Get Started, ele não cai na parte de instalação, se eu não me engano. Ele cai já na parte de como começar. Você tem que voltar aqui para a parte de instalação para ele mostrar como instalar. Então, depois que você instala o Elixir, você vai ter que instalar o Hex. Então, você vai fazer Mix Local Hex. E depois você vai fazer o seguinte. Para instalar o Phoenix, você vai vir aqui e simplesmente digitar isso aqui. Mix Archive Install Hex PHX New para instalar o Phoenix. Eu queria instalar uma outra versão. Se você quiser instalar uma outra versão, aí você vai vir aqui. Você pode buscar na internet também, mas o comando é o mesmo. Mix Archive Install. Mix Archive Install Hex PHX New e a versão que você quer instalar. E aí ele vai instalar a versão já do framework, no caso aqui do Phoenix, a versão que você quer. Tendo tudo isso instalado, o que você vai fazer aqui é Mix PHX New. Vou botar aqui My Bookmarks. E ele vai criar a aplicação. Enter, ele vai criar, vai fazer o fetch. Ok, depois de um tempinho que ele vai baixar todas as dependências, a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai entrar aqui no programa, na pasta. Vai ter que criar o banco de dados, Mix Acto Create. Ele vai criar o banco de dados para você. E depois a gente vai rodar a aplicação para ver se ela está rodando direitinho. Aqui ele vai abrir a aplicação, que já veio com o Tailwind CSS. Então, agora o que a gente vai fazer é começar a criar a aplicação. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o modelo. Só que a gente não precisa criar o nosso esquema, depois criar a tabela. A gente pode criar tudo junto. E aí que vem a parte boa de você usar um gerador de código, né? Por mais que o gerador... a gente tem vários tipos de geradores. A gente tem gerador para criar só o esquema, criar o contexto com o esquema, criar toda a parte da web para baixo, tudo junto de uma vez. Então, o Phoenix te dá vários geradores que são legais para você usar. Eu sei que quando a gente usa uma aplicação, quando a gente está numa aplicação maior, muito provavelmente a gente não vai usar geradores. Mas para quando você está desenvolvendo uma aplicação até de nível médio, o uso de geradores ele facilita muito, né, para você fazer muitas coisas. Então, o primeiro gerador que a gente vai usar é o para criar a página, já com contexto, já com os módulos de Live View, já com esquema, já com tudo junto. Aí você vai dizer, Thiago, eu não sei como é que faz. Eu também não tenho decorado. Então, como é que a gente faz?
mixphx gem. Eu sei que tem um gem que é para generation e ele já vai me dar todos os comandos que eu posso usar. O que eu quero usar é esse aqui, live, que ele gera a live view, os templates, o contexto e o contexto do resource. Inclusive gera o esquema e gera a tabela do banco de dados também. Eu quero usar esse, então vamos lá, mixphx gem live. Eu não sei como é que faz, mais nada, então eu clico aqui, ele agora vai me dar opções que eu poderia usar. Então agora eu sei, eu quero mixphx gem live. E aí o contexto é bookmarks. Isso aqui é um bookmark, a tabela de bookmarks. E quais são os campos que eu tenho? Eu tenho um nome, que é um string, uma URL, que pra gente é um string também, o type, que é um string, se é favorito, que é um boolean. E a gente tem, por enquanto só, a gente também teria o user ID, porque tudo é baseado no user, mas a gente ainda não tem a autenticação, né? Então, vamos fazer isso aqui só. A gente vai pedir para criar aqui, ele vai criar, ele criou todos esses arquivos aqui para a gente, tá? Então, assim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arquivos. E aí ele vai pedir para a gente colocar isso aqui no router e rodar o migration. Então vamos rodar o migration para ele adicionar a tabela no banco de dados. Então rodou o migration. E agora a gente vai pegar aqui pegar isso aqui e ver se a gente vai adicionar ou não, tá? Primeira coisa, eu vou startar aqui o Tmux. Então, eu startei o meu Tmux aqui e agora a gente vai abrir o Nelvin. E agora a gente vai no router. E aqui nessa seção, que é o escopo do barra, vai dar escopo, seria o nosso escopo principal, né, que é o início de tudo. O início de tudo é legal, né? Basicamente é o home do seu website, né, o home da sua aplicação. E aqui a gente vai adicionar os routers que ele pediu para a gente adicionar. Então, quando a gente adiciona o router com o live view, não é get, post que a gente usa o live. Lembrando que o live view ele basicamente roda, ele se comunica via WebSocket. Então, o primeiro que a gente quer aqui é o bookmarks. E a gente vai setar no bookmark live, index, e o action vai ser o index. A gente vai ter o new também, que é o bookmark index com o action new. A gente também vai ter o edit, que vai receber um ID e o edit. Esse aqui também vai ser no new com o action edit. A gente tem o show, que é o outro live view, já é o live view de show, que é também recebendo o action show. E esse aqui, que é a parte da edição, quando a gente clica quando a gente está vendo um resource só, quando a gente está vendo um bookmark só, a gente clica para editar. Então, agora que a gente adicionou aqui, a gente teoricamente já pode rodar a nossa aplicação e ver ela funcionando. Aqui é a página inicial que a gente queria, e agora a gente pode vir aqui em bookmarks. E opa, o que deu aqui? Undefined module. Bom, na verdade a gente não era para ter o eles aqui. O eles foi adicionado automaticamente aqui pelo meu plugin, mas não era para estar aqui, até porque a gente já está pegando o escopo daqui do My Bookmarks. Então tudo que está aqui dentro sendo declarado aqui já está dentro desse escopo aqui de My Bookmarks. Então se a gente rodar a nossa aplicação de novo, agora ela está rodando, vai estar aqui a nossa aplicação, basicamente já muito parecida com o que a nossa aplicação original é, né? Então se eu pegar aqui o New Bookmark, o nosso formulário é igual, idêntico basicamente, só que ao invés de estar listado assim, né? Ao invés de estar listando assim, a gente não está listando assim, a gente está fazendo a gente tem um campo de search e a gente está dividindo já por tipos aqui. Então vamos começar a fazer essas alterações, mas primeiro vamos dar uma olhada essencial no código que a gente criou, né? O código que a gente criou que é muito importante.
Primeira coisa é olhar o Live View, né? Que esse módulo aqui do Live View, que é o módulo Index, que é o módulo que a gente está basicamente acessando. O Live View ele tem alguns callbacks principais. O primeiro que a gente vai ver é o Mount, que esse callback é um Lifecycle Callback. Ele é acionado toda vez que, a primeira vez que a conexão com o Live View, com esse Live View é montada. Então, toda vez que a gente consegue criar uma conexão via WebSocket, esse Live View ele é montado e ele é criado e ele chama esse método, essa função aqui. E essa função ela retorna um tuple, que é geralmente um tuple com um atom OK e um socket. Esse socket que a gente está fazendo aqui nesse momento é adicionando essa aqui, bookmarks, e o valor dessa aqui, pode pensar no socket também como uma estrutura de dados que carrega dados de um lado para o outro. Nesse caso a gente está adicionando bookmark aqui e uma lista de bookmarks, no socket. Então a gente está setando essa chave e aí a gente chama essa função list bookmarks, que está aqui, que vai simplesmente chamar do contexto a lista de bookmarks. No contexto, a gente tem essa função, list bookmarks, que chama o REPL all, que é o repositório que pega os dados. E aqui, bookmark é o esquema, o modelo que a gente está usando. O Ecto deixa explícito o esquema da tabela de banco de dados que a gente está usando aqui nesse formato. Ele diz o esquema, e aí aqui é o nome da tabela do banco de dados, e ele declara os fields que a gente está usando. Timestamps são os fields inserted at e updated at, que são muito parecidos com os que a gente usa no Rails. E aqui a gente tem o change set. O Ecto ele usa change sets como um meio termo para a gente saber o que vai mudar ou o que mudou nos dados antes de serem gravados no banco de dados. Então, não é aqui que se grava o dado, aqui a gente cria um change set e o REPL, quando ele dá um insert, se a gente for aqui no create, a gente vai ver que depois que ele pega um change set, ele cria o registro no banco de dados. Então, são as funções do repositório que vão fazer com que algo seja criado ou seja atualizado no banco de dados. O change set ele só gera uma estrutura de dados informando o que mudou, o que não mudou, se está válido, se não está válido. Ok, vamos voltar aqui para o nosso index. Um outro callback também é o handle params. Toda vez que a gente acessar via URL, que a gente acessar esse módulo Live View via URL, a gente vai bater aqui no handle params. Uma das coisas importantes é a action que a gente está usando. Então, essa action, ela vem daqui do router. A gente está setando a action aqui, ó. Então, toda vez que a gente acessar o Live View através de um clique ou através da URL do browser, ele vai associar essa URL com essa action que a gente adicionou aqui. E isso é uma forma da gente poder usar pattern matching para poder setar vários comportamentos diferentes. E o que o código padrão que é gerado para a gente faz é usar uma função chamada applyAction, que recebe o socket, a action e os parâmetros que vieram da URL. E ele usa como pattern matching para a gente poder ter alguns tipos de apply actions aqui. Então a gente tem o apply action quando a action é edit, a gente tem quando é new e a gente tem quando é index. E são comportamentos diferentes que a gente adiciona na função. Cada função vai ter uma ação diferente, baseado no seu pattern matching. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para a nossa aplicação ficar mais parecida com aquilo que a gente viu no início é alterar esse layout aqui chamado app.html.hex. Ele está dentro de Components Layouts. Eu não vou fazer tudo na mão, porque eu tenho já pronto aqui, então eu só vou copiar e colar e a gente vai continuar a partir daqui. Alterei o nosso app template, então tem um app template aqui todo novo. Vocês vão poder olhar quando vocês estiverem olhando a aplicação. E aqui está ele sendo refletido, então a gente já tem o new bookmark aqui,
e a gente já tem a nossa aplicação toda mais ou menos como a gente quer. Uma coisa que eu deixei comentado aqui foi essa parte aqui do usuário. Por que ela está comentada? Porque a gente ainda não tem usuário na nossa aplicação. Então a gente precisa agora criar a noção de autenticação. Aí também, se você não precisa de uma autenticação muito robusta, que é o que a gente não precisa aqui agora, e você não precisa começar o seu software com uma autenticação robusta, não é necessário. Você pode começar o seu software desenvolvendo ele com uma autenticação simples e depois ir melhorando ela. Lógico, sempre pensando o seguinte: se eu quiser ter, se for necessário ter, e é uma vontade minha, ou é um requisito da aplicação, que eu tenha autenticação com redes sociais, por exemplo, ou que eu tenha autenticação com third parties, ou outro tipo de autenticação qualquer, procure sempre uma biblioteca que vá, um framework que vá lhe ajudar a fazer isso no futuro, não vai lhe atrapalhar. Aqui a gente vai usar o framework padrão de autenticação, que vai te dar uma autenticação simples com e-mail e senha. Ele também pode ser super estendível, todo o código dele fica na sua aplicação, então você pode alterar, você pode modificar, você pode adicionar um outro framework e alterar o comportamento dele também. Não é um código que, se você usar, você vai jogar fora. Você pode reaproveitar ele para toda a vida da sua aplicação. E como é que a gente faz? A gente também vai fazer usando geradores. Então a gente vem aqui, MixPHXGEM, e agora a gente vai vir aqui e usar ele é o primeiro aqui da lista, Generates Authentication Logic for Resource. MixPHXGEM auth. Só digitar ele vai te dar o erro, vai te dizer o que fazer. A gente vai usar o padrão dele, MixPHXGEM auth accounts users. A gente vai rodar aqui o mixdeps-get, porque ele instala várias bibliotecas na nossa aplicação. E agora a gente vai rodar o ectomigrate para rodar as tabelas, para gerar as tabelas novas que ele criou no nosso banco de dados. Deu erro porque eu já tinha um banco existente com isso. Deixa eu só deletar esse banco e criar. É até bom para vocês verem que eu estou deletando com drop, estou dropando o banco de dados e estou criando o banco de novo. E agora eu vou rodar o ectomigrate e ele vai rodar todas as migrations que estão pendentes. Então ele agora rodou todas as migrations. Se eu botar a aplicação para rodar aqui, vamos ver o que acontece. Coloquei a aplicação para rodar e ele vai deixar eu acessar aqui a minha página que eu já tinha criado. Vai deixar eu criar dados normalmente. E aqui em cima a gente está vendo que tem um register. O login e o register estão aqui por quê? Porque o framework que a gente adicionou, ele adiciona no nosso layout principal esse register e esse login. E por que a gente está conseguindo acessar aqui ainda a nossa tela que a gente criou, né? A nossa funcionalidade? Porque a gente não botou essa funcionalidade atrás de uma rota que precise ser autenticada, tá? Então, aqui no register a gente já tem tudo funcionando certinho. Se a gente fizer login aqui, vai funcionar. Se a gente fizer sign up, vai funcionar. Mas antes, vamos consertar isso. E a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou tirar aqui esse comentário. Vamos rodar de novo. Agora a gente já tem o nosso register login aqui bonitinho, como a gente tinha feito antes. E eu vou remover esse que está aqui. Eu vou vir aqui em root e vou tirar esse cara daqui. Esse cara daqui. Isso aqui não me interessa. Na verdade, nada disso aqui me interessa. Eu posso tirar tudo isso aqui. E agora a gente tem o nosso register e o login aqui. Nossa aplicação está muito bonitinha já. Mas a gente ainda consegue acessar o bookmarks aqui. Opa, nesse caso, ele já está dando algum problema. Sim, já está dando problema porque nosso layout, ele já está usando o current user e o current user não está sendo setado no nosso live view. A gente até poderia resolver isso sem ter que precisar de autenticação, vindo aqui no index e adicionando um current user aqui. Como é que a gente faz isso? Vamos modificar esse código aqui. Vamos fazer socket. Vamos usar o pipe. E vamos adicionar também o current user como sendo um user normal. Accounts user. Vamos setar um ID aqui qualquer. Name.
Acredito que isso aqui vai solucionar. Deixa eu ver, deixa eu ver o user. O user é esse cara aqui. Vamos ver aqui quais são as funções que ele tem. Não tem name, então a gente vai tirar o name. Deixa só e-mail. Ok, vamos ver se agora tá funcionando já. Você vê que aqui tá carregando teste e a gente nem logou nem nada, tá? Vamos agora modificar para que isso aqui só seja acessível realmente se a gente tiver logado, né? E aí, como é que a gente faz? Primeiro, vamos remover esse cara daqui. Vamos ver se vai dar erro de novo. Voltou a dar erro, tranquilo. Então, eu tô aqui no meu router e o que a gente vai fazer é a gente vai remover, pegar esse cara aqui. Tá aqui num escopo de rotas não autenticadas e o Mix Generation Authentication que a gente usou agora há pouco, ele gera essas rotas autenticadas aqui. A gente tem rotas que são redirecionadas se o user está autenticado e rotas que requerem que o user seja autenticado. Eu vou adicionar aqui as rotas que a gente precisa. Agora, por eu ter adicionado aqui, a gente não vai conseguir usar essas rotas, essas URLs, entrar nelas sem estar autenticado. Outra coisa que eu vou fazer também é, a gente não precisa desse escopo aqui, esse escopo não é necessário. Tirar aqui. A gente pode limpar isso aqui depois de várias formas, mas a ideia desse vídeo não é essa. Então, você pode olhar aqui o router depois com mais calma para entender. Outra coisa que eu quero também é, eu quero acessar, quando eu acessar aqui sem bookmarks, eu quero também ir para a mesma página que eu iria se eu estivesse acessando com /bookmarks. Então, agora o que eu vou fazer, ele deu build de novo, e a gente vai rodar aqui, e aí ele já deu o erro. E o must login. A gente pode se registrar aqui agora. E eu vou me registrar aqui com uma conta qualquer. E pronto. Agora eu tenho acesso, inclusive aos settings. Aqui está o meu e-mail. Posso fazer o logout. A aplicação está basicamente como a gente estava fazendo antes. E agora, a próxima etapa que a gente vai fazer é adicionar, modificar isso aqui para que a gente possa ter aqueles filtros do jeito que a gente estava vendo lá, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o acesso da aplicação que está rodando. Ok, eu achei o login aqui, então consegui logar. Então aqui ó, é a aplicação que eu já uso, já uso há um tempo já. Eu gravo tudo que eu preciso ler depois, coisas para aprender, blogs que eu acho legal, outras coisas aleatórias que eu fui gravando aqui com o tempo. E aqui eu tenho a busca e é a mesma aplicação. O que a gente vai fazer agora para alterar é alterar isso aqui, adicionar esses filtros e as listagens aqui, tá? Vamos fazer isso agora. Então, uma das coisas legais do Live View é que ele, nessa nova versão, existe uma tendência à criação de componentes muito mais forte do que nas outras versões anteriores. Então, seguindo essa tendência nova, a gente vai tentar criar componentes. Inclusive, o Live View já vem com componentes. Ele cria um módulo na sua aplicação chamado Core Components, onde ele já cria vários componentes, né, para você, né? Componentes de modal, como aquele que a gente viu no form, componentes de input, tem componentes de flash. Ele usa o Hero Icons para adicionar os ícones já por padrão. Ele tem componentes de formulário, esse componente de formulário simples, componentes de botão, tem componentes de input, vários componentes de input diferentes. Então, ele já vem com esse código todo pronto para que você olhe e entenda como fazer os seus próprios componentes. Para a gente fazer a listagem, não ser assim, mas ser assim, desse jeito, que é um pouco diferente, a gente tem aqui um title e a URL embaixo, e os botões estão aqui no outro lado, de ação, é diferente de como está aqui. E a gente vai ter que criar um HTML para isso, e para isso eu vou criar num componente específico. Então eu vou criar aqui aqui no Live, eu vou criar no Bookmark Live, porque esse componente seria um componente só para o Bookmark, não é um componente geral. E aí depois você pode pensar em componentes de uma forma mais reaproveitável, do jeito que você quiser. E a gente aqui não está
né, tentando fazer componentes reutilizáveis, super reutilizáveis, nada. Estou tentando mostrar uma aplicação bem simples para vocês. Aí eu vou criar aqui dentro do Bookmark Live, eu vou criar o Bookmark Components. Então, aqui dentro do Bookmark Components, eu vou adicionar aqui um código que eu já tenho e vou discutir com vocês ele, tá? Então, o que esse código faz? Esse código, ele cria dois componentes, tá? Esse código cria dois componentes. O primeiro componente que a gente vai usar é esse aqui, é o Bookmark Table. Basicamente, ele é a URL lá, o HTML que a gente precisa. E algumas coisas são interessantes aqui. A componentização com Live View nos dá algumas peculiaridades, né? A gente pode usar aqui um for dentro da div, e aí a gente precisa setar um ID para cada row. E aqui também, basicamente, o Phoenix ajuda a gente com esse Phoenix Parent to Parent, com o row. Aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que passar via socket os rows que a gente vai usar. Então, os rows seriam os bookmarks que vão vir do resultado de uma consulta. Para cada row, a gente vai ter acesso a essa variável row dentro desse bloco desse div. Aqui eu estou usando o componente de link que já vem por padrão, quando a gente cria a aplicação em Phoenix Live View, onde eu recebo onde eu estou usando o href aqui normal de um link. E aqui eu estou fazendo um URI.merge para fazer um merge do HTTP aqui com a URL. Isso que a gente tem gravado na aplicação. Isso por quê? Porque eu não quero obrigar a pessoa toda vez a digitar HTTP, quando for colocar a URL. Beleza. Aqui a gente tem sequência de HTML normal. Isso aí você vai alterar do jeito que você quiser. E a gente tem os actions aqui, que são os actions de edit, delete, que a gente também vai precisar usar, tá? E aqui fecha todo o link. Aqui, inicialmente, a gente tem todos os atributos que a gente vai precisar usar nesses componentes. Então, o ID, por exemplo, é required, então todo componente vai ter que ter o ID. A gente tem o query term, que é usado aqui no componente de search. Então, aqui a gente tem o ID, ele é um formulário. E a gente tem o query term aqui, que está nesse input que a gente está setando. Uma coisa interessante é o seguinte, a gente está usando nesse input phxSubmit, phxChange, que essas duas funções search, esses dois eventos, submit e o change, vão estar acessando essa mesma função dentro de um live view, tá? A gente vai chegar lá, eu vou mostrar para vocês essas funções. Depois a gente tem aqui o rows, que é uma lista, que é um atributo de list, e a gente tem os slots do action. Beleza, temos os nossos componentes. Como usar esses componentes, né? Então, a gente vai vir aqui do index.html, onde a gente tem os componentes. Você vê que ele já usa alguns componentes, header, esse tables aqui já sendo usado também. Ele já usa alguns componentes desse e a gente vai simplesmente alterar para usar o componente que a gente criou. Um dos componentes que a gente criou foi o Bookmarks Table. Então a gente vai adicionar aqui. Estou adicionando ele aqui porque eu já tinha ele, eu só copiei e colei. Então a gente tem aqui o Bookmarks Table, a gente está usando o mesmo retorno que ele está usando normalmente, que é esse retorno aqui, do Bookmarks. A gente está usando aqui. E aqui a gente está pegando a sequência de actions, o let para indicar a variável que a gente está usando. E aqui essa sequência de actions está adicionando os dois botões de edit e de delete que a gente vê na nossa tela aqui, quando a gente acessa, ok? Então eu vou deletar aqui essa table que a gente tem, não me interessa essa table. Esse header eu vou deixar por enquanto. Mas aí você pode ver que ele está reclamando, Bookmark Table, ele não acha o Bookmark Table no index.html. Por quê? Porque a gente tem que vir aqui em Bookmark Live Index e adicionar aqui como import Bookmarks Web, My Bookmarks Web, Bookmark Live, Bookmark Components. Foi isso que a gente setou aqui, deixa eu ver, Bookmark Live, Bookmark Components, aqui também está errado, é My Bookmarks, ok, e quando a gente vier aqui, agora está setado, e aqui parou de dar erro, porque ele sabe de onde pegar o Bookmarks Table. E agora, quando a gente vier aqui, agora a nossa tabela já está assim.
Vamos agora deletar o headers, porque a gente não quer mais esse botão aqui. Então, já está ficando do jeito que a gente quer. Próxima etapa é adicionar o search. E o search, ele também é um componente que a gente criou, né? Então vamos adicionar o search também. Vamos adicionar o search aqui em cima. Ops, não quero isso de volta. O search está aqui, só que a gente não tem o query term, então isso aqui vai dar erro, tá? Ele vai dizer que não tem query term, que query term não foi achado. Então a gente vai vir aqui no index e vai adicionar o query term aqui. A princípio ele é vazio, na verdade ele pode ser nulo. Vamos ver se ele pode ser nulo a princípio. Então a princípio está aqui, vazio, nulo, ele está funcionando. E vamos adicionar agora os nossos filtros aqui também. Também tem uma colinha aqui. Para vocês verem que a gente pode fazer de várias formas possíveis, eu não criei um componente específico para esses filtros. Eu vou só adicionar aqui eles. E basicamente o que a gente faz aqui é usar esse novo sigil que a gente tem, Phoenix 1.17, que é esse sigil P, onde a gente pode setar nossas URLs simplesmente como string. Isso aqui é convertido e checado em tempo de compilação. Então, se eu usar uma URL errada aqui, ele vai dizer que não tem essa rota para essa URL, tá? Então, inclusive, ele poderia... Isso aqui talvez pudesse funcionar, porque a gente tem essa rota também. Então, aqui o que eu seto é esse type read it later aqui. É um get normal, então a gente está setando aqui os tipos. Então, agora, quando eu vim aqui, vai dar erro porque eu não tenho o type setado. E aí ele precisa do type aqui para poder entender com relação a o que fazer com CSS. Né? Então, a gente pode sim... tem várias formas de solucionar isso. A fórmula mais simples para essa aplicação que é simples foi dar que eu achei foi dar um assign aqui no type com o valor que eu... Qualquer valor, mas eu estou usando o primeiro valor. Então agora está funcionando. Eu tenho aqui setado. É interessante, se você quiser, logo de início já aparecer bookmarks com o type já. Mas isso aí eu vou deixar como exercício de casa para vocês. Então a gente tem isso aqui, nada está funcionando, vai dar erro. Isso aqui vai dar um erro no Live View. Vários erros está dando aqui, porque a gente não tem esses eventos, tá? Então vamos fazer esses eventos. Vamos parar aqui e vamos fazer os eventos para a gente poder ter o search e poder ter os filtros. Ok, mas antes da gente fazer os eventos, a gente vai ter que fazer primeiro um módulo que vai consultar o valor e vai retornar para a gente o valor. Vamos vir aqui no contexto, tá? A gente vem aqui em bookmarks, lembrando que a gente tem o contexto de accounts, que foi criado quando a gente usou o generation de authentication. Agora a gente tem o bookmarks, está errado essa pasta aqui. Vamos só ajeitar bookmarks. Aqui está errado, vamos ajeitar também. Bookmarks. Aqui no contexto ele também está errado. Bookmarks. E vamos também ajeitar isso aqui que está errado. Então quem estava vendo errado aí o tempo todo, agora tá certo. Então a gente vai vir aqui no contexto de bookmarks. A gente vai criar aqui uma nova pasta aqui chamada... Aí deixa eu ajeitar aqui. Ok, uma nova pasta chamada Finders, porque a gente vai usar um módulo específico para achar, para pegar os dados que a gente quer. E a gente vai criar aqui um arquivo chamado Find Bookmark. Ok, a gente vai precisar importar o ActoQuery aqui, porque esse é um módulo que vai usar
as queries do Ecto para buscar os dados nas tabelas. E ele tem um método chamado find, que a gente vai receber os atributos que a gente quer, que seriam os parâmetros, e alguns... Vamos deixar só os atributos por enquanto. Em outro vídeo a gente vai implementar a paginação disso também, desse módulo e do sistema em geral, e fazer o deploy, tá? Mas não vai ser nesse vídeo. Então vamos seguir aqui para fazer um módulo, né? A gente vai ter um find. O que a gente quer a gente vai ter um base query aqui, que a gente precisa desse base query. E o base query é from bookmark em bookmark, e aí a gente vai fazer um alias aqui do bookmarks. Ops, a gente botou errado aqui o import. A gente tem aqui um from bookmark. A gente vai querer também fazer um join com user. As user. E a princípio a gente quer sempre ordenar por padrão pelo inserted@. Só que a ordenação vai ser decrescente, tá? O que significa que toda vez que eu criar um bookmark novo, ele vai estar sempre em cima, ele vai estar sempre primeiro no retorno dos dados. E agora a gente vai usar esse cara aqui da seguinte forma. A gente vai pegar esse base query e a gente vai retornar essa consulta. Essa consulta aqui. Vamos só fazer um outro alias aqui do repo. E é isso. Só que isso não é só isso, né? A gente vai também usar os filtros, porque a gente pode passar ou não atributos para cá, tá? E se a gente passar alguma coisa, a gente vai ter que filtrar. E como é que a gente vai implementar esses filtros? O filtro, ele vai receber a query e os atributos que a gente está mandando. Então, a gente tem o filtro do parâmetro, a gente já tem a função aqui. E aqui a gente vai usar um reduce. A gente vai usar um reduce nos parâmetros, nos atributos. A gente vai passar a query como um accumulator do reduce. E a gente vai chamar o método do filter. E esse do filter aqui, ele é uma função que também recebe dois parâmetros. Que vai receber, nesse caso, o tipo do atributo, certo? E a query. Como isso aqui é um mapa, ele vai sempre vir, o reduce para cada item, ele vai sempre mandar uma tupla, que é aqui e o value. Sempre vai ser assim. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é usar o pattern matching para poder fazer vários do filters para cada parâmetro que foi informado. Então, vamos fazer aqui o primeiro que a gente quer para o type, né? Porque a gente quer, naquela busca dos botões, a gente quer filtrar pelo type. Então, vai ser type value, vai ser a query. E aqui, essa função, o que ela vai fazer é pegar a query e aplicar um filtro com where. A gente tem aqui o bookmark. E a gente vai pegar o bookmark.type, vai ser igual ao type que a gente está passando, o value no caso, né? A esse value que a gente está passando. Opa! Então, esse é o primeiro filtro. A gente também tem outros filtros que são os filtros que a gente sempre vai usar também. O user ID, a gente sempre vai precisar do user ID. Aqui no caso vai ser o user ID. Aqui é value mesmo. E a gente tem mais um que vai ser pelo nome e pela URL, né? Então toda vez que a gente mandar aqui name, a gente vai chamar o filtro vai ser name. A gente vai pegar aqui bookmark. O bookmark name vai ser... A gente vai usar iLike aqui. Interessante usar o iLike porque é uma busca por like, mas é case insensitive, então a gente não se interessa por maiúsculas e minúsculas.
Então o bookmark name vai ser isso aqui, ó. Tudo que vier aqui, né? O value está aqui. Ou a gente também pode usar aqui um or para poder usar como ou o nome. A gente está buscando ou pelo nome. Quando a gente passa o parâmetro nome, a gente está buscando ou pelo nome ou pela URL também, né? E aí a gente vai fazer como? A gente vai vir aqui e vai basicamente ter essa mesma funcionalidade aqui com o or. Então para a gente é isso. Ou é o retorno desse, é o que retornar daqui ou o que retornar daqui. Só que aqui não vai ser name, aqui vai ser URL. Porque aqui, quando a gente tem no bookmark, é URL. Então aqui a gente tem o filtro, que ele vai fazer um reduce, vai adicionar na query esses valores, esses filtros. A gente vai retornar aqui essa query no final e vai chamar um REPL all aqui. A gente pode não passar nenhum filtro também. Então, voltando aqui para o contexto de bookmarks, a primeira coisa é que essa função aqui ela não deve existir mais, né? Por quê? Porque a gente não precisa, não vai usar uma função que retorna todos os bookmarks de todo mundo. Então, o usuário A não pode ver os bookmarks do usuário B. Então, o que a gente pode fazer aqui é se livrar. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Vamos criar outra. List bookmarks by user, onde a gente sempre passa o user ID. E essa aqui é uma função que a gente quer. Então a gente vai chamar o find, vai achar o find e vai passar o user ID. E a gente passa o user ID aqui. E isso aqui vai retornar os bookmarks para a gente. E a gente vai criar outra função aqui, list bookmarks by user and type, onde a gente vai passar o user ID e a gente vai passar também o type que a gente está pesquisando, né? Na verdade, a gente não precisa nem fazer essas duas funções. A gente sempre quer um type. A gente talvez nunca vá buscar bookmarks sem type. Então vamos passar o type aqui e vamos passar nesse type, vamos dizer que por padrão é o read it later. E aqui a gente vai passar o type. E agora a gente tem o type. E aqui a gente vai fazer um search bookmarks. E aqui a gente sempre passa o user e a gente vai passar o query term, que seria o search. Vamos botar de search aqui. E aqui a gente vai fazer find bookmark find, a gente passa o user e a gente vai passar o name, que na verdade eu acho melhor que seja search. A gente passa o search. E no find, aqui a gente vai dar o nome de search também, no filtro. Search é o nome do filtro. Ok, e aqui, então agora a gente tem duas funções que a gente vai usar. Uma que lista os bookmarks por user e tipo. E outra que lista os bookmarks, que procura os bookmarks, na verdade. E retorna todos eles. Então, vamos voltar aqui ao nosso índice. Aqui, para começar, a gente não vai usar mais list bookmarks. O que a gente vai usar é o list bookmarks by user. Então, ao invés de ser list bookmarks, vamos descer aqui. A gente tem uma função aqui, list bookmarks. O que está acontecendo aqui? Eu estava usando aqui errado. User alias. Até agora. Não, na verdade, aquele alias está certo. A gente está errado aqui. Vamos ver todo lugar que está. Opa, vamos ver todo lugar que está assim. A gente vai botar aqui o... Pronto. Agora, aqui no final, a gente não vai usar list bookmarks mais. O que a gente vai usar é o list bookmarks by bookmarks. Vamos procurar aqui o list bookmarks by user. A gente vai passar
o user ID e o type. E aqui a gente vai passar o user ID e o type. A gente tem um erro aqui no nesse list bookmarks. A gente vai corrigir também. Mas vamos corrigir primeiro o outro, né? Vamos primeiro modificar o nome dessa função para list bookmarks by user and type. Para a gente já saber o que faz. Aqui a gente precisa pegar o user. E a gente tem acesso ao user através do socket. Tá? A gente tem aqui um current user. Por quê? Porque esse user, ele tá setado aqui no router. Ele foi setado aqui no router quando a gente usou esse live session aqui. O user auth, o que ele faz é, quando a gente faz login, ele renova a sessão, coloca o token na sessão, mas também ele coloca o usuário na sessão. Deixa eu achar aqui até o local que ele faz isso. Login user. Ele pega o user. Return to. Vamos ver o exato local aqui que ele faz isso. Isso eu não estou falando besteira também. Aqui para baixo. Mount current user. Então, essa função aqui é a chamada. Então aqui ele vai setar o current user que ele pega da sessão. Então, se a gente olhar aqui, se tiver uma sessão, ele pega o token e ele faz o assign new desse current user, pegando o user pelo token. Então, a primeira coisa que a gente faz é setar o token na sessão, que é o user token, e aí ele pega o user token da sessão. É isso. Bom, eu fiquei pensando aqui se tinha mais alguma coisa para falar, mas acredito que não. Ok, vamos tirar isso aqui. Vamos voltar aqui para o index, que agora a gente precisa setar o user ID aqui, que é o user.id, e o type, aqui a gente vai setar o read it later a princípio. E aqui foi resolvido. Então a gente tem o list está resolvido. Agora, quando deletar, a gente também precisa resolver esse problema aqui. Aqui também vai ser a mesma coisa, tá? A gente tem acesso ao user. A gente tem acesso aqui ao user também do mesmo jeito. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos assign bookmarks. E aí a gente vai colocar aqui o user.id. E também, aí aqui já seria interessante a gente pegar o que veio do parâmetro, o tipo que está no parâmetro. Mas eu vou fazer o seguinte, por enquanto eu vou pegar o tipo do bookmark aqui que foi deletado. Ok? Para a gente continuar listando pelo mesmo tipo. Bom, aqui a gente ainda tem um problema. Qual é o problema? Aqui faltou fechar mais um parênteses. Então a gente está tranquilo. Bom, eu vou continuar aqui antes da gente abrir a aplicação, porque para a gente fazer logo com tudo de uma vez. A primeira coisa que a gente precisa fazer é lidar com o problema de receber o parâmetro lá de type na URL. A gente vai precisar, quando a gente receber esse parâmetro aqui na URL, a gente precisa ler esse parâmetro de alguma forma. No Live View, eu expliquei para vocês mais cedo agora que a gente tem o handle params, que vai receber um action, mas também vai receber os parâmetros aqui. Um dos actions é o index. E esse index, a gente pode fazer um override dele aqui para... não override, né? Desculpa. A gente pode usar ele aqui fazendo um pattern matching no parâmetro. Porque aqui a gente não faz pattern matching em parâmetro nenhum. Mas aqui a gente quer fazer. A gente quer fazer pelo type. Então, a gente quer pegar o type para poder setar aqui os bookmarks pelo type. Então, vamos fazer um assign aqui, onde a gente vai setar os bookmarks. E a gente vai chamar o list bookmarks by user and type. Vamos pegar o user de novo aqui. Na verdade, o que eu vou fazer agora, já que a gente está fazendo muito isso, eu vou pegar
aqui uma função chamada current user socket. E a gente vai fazer isso aqui. Current user socket ID. Tem uma coisa errada ainda aqui, a gente vai corrigir. Aqui a gente vai fazer current user socket ID e o type. Aqui também a gente pode fazer current user. Ok, aqui está dizendo que está errado alguma coisa. Deixa eu ver o que pode estar errado. Ok, faltou um parênteses. Então aqui a gente já está conseguindo pesquisar. Toda vez que o action for index, a gente já vai conseguir pegar o type. Se o type apareceu, se o type não tiver aqui, a gente vai acabar usando essa função aqui. Tá? E agora a gente vai também criar a função que é um handle event de quando a gente fizer o search. Então vamos fazer o handle event search, que é o nome do evento que a gente vai estar usando. A gente vai receber um search também, que é o query term, né? Que é o termo lá que a gente está usando. Tem que botar o socket aqui. E aqui o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar o bookmarks e vai chamar o list, não list, que é o search bookmarks. E a gente vai passar o quê? O user e o search que a gente está buscando. Isso aqui vai retornar os bookmarks, ok? E a gente vai ter que setar esse bookmarks no socket de novo. Então, no reply socket, a gente vai fazer o assign aqui. Nesse caso específico, a gente não quer nenhum tipo, porque o search busca de tudo, então a gente não quer que no handle params a gente mantenha o tipo, para ele listar só pelo tipo lá. A gente quer que não venha tipo nenhum. Então a gente vai pegar o type, vai setar como vazio. Para isso eu vou criar uma função lá em cima chamada empty, para a gente entender o que ela faz, para não ficar vazio. Então a gente tem essa função, a gente está fazendo o assign do type. A gente agora vai fazer o assign do bookmarks, que vai ser o resultado do bookmarks ali. E a gente vai fazer o assign do query term, porque a gente quer manter o query term, o que foi buscado no campo lá, no input, né? Lembrando que a gente já botou esse nome query term aqui em cima. A gente podia dar o nome de search também, mas vamos manter query term. Então, basicamente, acho que a gente já fez tudo aqui que deveria fazer. Vamos voltar aqui no index.html para a gente entender aqui algumas coisas. Primeiro, o componente de search, que está aqui no bookmarks. Vamos dar uma olhada nele aqui. A gente tem um input, que tem o valor aqui setado como query term. A gente tem um botão, que é do tipo submit. O phx submit está enviando uma função search, o phx change também está enviando uma função search. Eu tenho 500 milissegundos aqui de debounce, que significa que toda vez que eu parar de digitar, 500 milissegundos depois vai ser feita uma chamada para esse evento, desculpa. E o evento está correto, é esse evento aqui, o handle event de search, é esse evento aqui. Vou botar aqui um imp true também. O compilador ficar feliz. E basicamente é isso. Vamos botar para rodar e ver os erros. Lembrando que a gente não está trabalhando com teste nem nada, até porque esse vídeo tem que ser simples, não pode ficar complicado. A minha ideia é que pessoas que estão começando com Elixir possam entender o que eu estou fazendo. Então, a gente vai testar aqui usando a mesma aplicação. Rodando, vamos vir aqui no... Ok. Já temos um errinho aqui. Unknown by name bookmark inquiry. Isso foi aonde? Find bookmark. Aqui. Ok. Para a nossa query. Nosso find. Vamos lá no find. Imagino que talvez a gente precise fazer um alias aqui. Bookmark. Está setado como alias. Não precisava nem parar aqui. Mas agora qual é o problema? Could not find association user.
Ok, a gente criou a tabela, mas a gente não veio aqui e fez a associação. Então vamos fazer aqui a associação. Tem que ser no user, my bookmarks accounts user. Ops, é isso mesmo. E aqui, na hora de criar, também a gente quer setar o user, né? Vamos, como a gente vai fazer isso aqui, vamos fazer esse cache aqui. Fields, e a gente tem o user ID, e a gente tem o required fields, required fields. Ok, vamos rodar de novo. Find bookmark 25 value, read it later in where cannot be cached to type string. Isso porque o type não é, ele é um string no banco de dados, mas aqui para o Ecto ele não é um string, ele é um Ecto enum. E a gente vai ter vamos ter os types aqui que a gente vai setar. Vamos colocar types aqui em cima. E os types podem ser blog, read it later, learning, other. E vamos botar o favorite não, porque a gente vai listar tudo que é favorito depois. A gente tem os types. Eu podia botar até os fields lá em cima também para ficar tudo junto. E aí eu vou precisar listar também os types agora, certo? Então a gente vai ter aqui um types, onde a gente só lista os types. E a gente vai ter que alterar o formulário. Então vamos lá no formulário. Acredito que form component do bookmark live. Aqui a gente está listando o type como um type test. E esse type não é text, ele é select. O label continua sendo type. E aí, como é o select, a gente tem que ter um options. E a gente vai pegar daqui, a gente vai fazer. Aqui também faltou fazer bookmarks. A gente vai pegar um alias bookmark. E aqui a gente vai bookmark types. E acredito que seja isso. Não tem vírgula, óbvio. E vamos rodar agora para ver. Undefined column, user ID. Ok, a gente também não tem. A gente precisa criar um outro migration. Então vamos criar um migration. Mix Ecto generate migration. Add user to bookmarks. Então a gente está criando migration. Vamos acessar o add user to bookmarks. Aqui a gente vai fazer um alter table bookmarks. Pode ser assim também, na verdade. E aqui a gente vai adicionar o user ID. A gente vai dizer que ele referencia a tabela users. Quando deletar, não faça nada com mais ninguém. Vamos criar um índice aqui também. Aqui, exatamente aqui. Vamos criar esse índice. Chave estrangeira. Ok. Vamos rodar agora. Mix Ecto Migrate. Mix PHX Server. Vamos ver qual é o erro que pode surgir agora. Pronto. Temos aqui nosso bookmark. Vamos criar um bookmark. Já deu erro já. Vamos ver qual foi o erro. Function bookmarks change bookmarks undefined. Ok. A gente ainda está com o nosso problema lá do alias que está errado. A gente não está usando esse alias aqui. Vamos ver aonde é esse problema. Aqui tem um problema já. Também vamos ajeitar. Não é no form. Aqui é no form. Lembrando que o form ele é um componente, um live component, não é um componente stateless, é um componente stateful. Então ele tem algumas funções que são callbacks também, que é o update. O update é uma função de callback. Aqui em cima, agora a gente vai usar o alias, né? A gente não estava usando porque estava errado aqui o nome. Ok, a gente tem o change, que vai criar um change set, vai setar, desculpa, no formulário. O validate, que valida o formulário também, valida em tempo real, né? Quando a gente estiver digitando. O save, que vai salvar o formulário, e aí ele vai chamar essa função privada aqui. Essa função privada tem dois tipos. Um para quando for
o action new, significa que é um dado novo, e o outro quando o action for edit, que é um update que a gente está fazendo. Vamos ver até que ponto está tudo errado. E isso nesse ponto vocês já podem perceber que se eu estivesse trabalhando com teste, eu não estaria tendo esse problema de ir olhar na aplicação, voltar a olhar o erro no log, ir olhar na aplicação, entendeu? Porque eu ia rodar os testes, eles iam acusar todos esses problemas para mim. Então aqui, ó, o Neil já abriu o formulário, então tá abrindo o formulário certinho. Vou salvar qualquer coisa aqui. Agora aqui já virou um select, né? Vou botar como favorito. Vou salvar. Então, salvei aqui, não fez nada. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos até salvar de novo aqui para ver. Ok, vamos ver o que está acontecendo. Bom, fazendo um debug rapidinho aqui, o motivo pelo qual está falhando é porque a gente não adicionou o User ID. A gente precisa setar o User ID, mas o motivo principal de não estar mostrando aqui é que a gente não tem um erro handler que mostre qualquer erro como uma mensagem aqui padrão aqui em cima do formulário. A gente só tem erros handlers para cada field. E o erro que retorna é um erro setado para o field User ID. Mas esse field User ID é um field que deveria estar escondido aqui, ou a gente deveria setar depois, antes de criar aqui a função. A gente tem duas opções aqui. A gente pode, antes de chamar o create, a gente pode alterar os parâmetros adicionando o usuário aqui, ou a gente pode pegar ele pela sessão, ou a gente pode adicionar ele como um hidden field, um campo escondido no parâmetro. Então, vamos fazer essa segunda opção de adicionar o campo escondido no parâmetro. E como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no Form Component, na verdade, desculpa, a gente já está nele. A gente vai vir aqui nesse Simple Form e a gente vai adicionar um novo input aqui, que vai ser, input vai ser User ID. Ele é do tipo hidden. E o value dele, na verdade não precisa do label, e o value dele vai ser o current user ID. Mas a gente tem que fazer mais algumas coisas, tá? E o que a gente vai ter que fazer é vir aqui no local onde a gente chama o form component, que é aqui no index.html. Aqui a gente chama o live component, que por debaixo está chamando esse módulo aqui, que é o form component. Então a gente tem que passar mais um parâmetro aqui, que é o current user, para a gente poder ter o current user lá. Tá? No parâmetro como um parâmetro disponível para a gente usar. Acredito que agora as coisas funcionem. Vamos lá, vamos testar aqui. A gente está setando aqui. Opa, salvou. E aí, assim que salva, a gente não tem nenhum type setado aqui, tá vendo? Então, a gente tem que vir e buscar em todos eles aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer para ter setado aqui sempre, no retorno aqui, ó, que ele bota navigate, a gente pode setar aqui o parâmetro que a gente quiser. A gente não consegue ter acesso ao parâmetro que a gente adicionou quando a gente estiver criando o bookmark, então a gente pode botar um parâmetro padrão aqui, algo como read it later. Isso aqui funcionaria. Então, se a gente criar aqui, vamos vir aqui no learning, se a gente criar aqui um outro cara, vamos botar aqui no read it later. Quando a gente salvar, ele já vai aparecer aqui no read it later. Na verdade, ele não está usando do jeito que a gente quer. Então, eu posso ter falado alguma besteira. Vamos olhar aqui o form component. Depois que a gente salva, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um push navigate. E aí ele faz um push para onde tem que fazer, que é onde a gente está pedindo aqui no bookmarks. Pode ser que eu tenha mandado também, colocado aqui errado, de uma forma errada essa URL. Vamos fazer outros testes aqui. Ok, se eu clicar aqui em read it later, ok, ele está filtrando, né? Ele está filtrando. Então, eu acredito que ele volte para o bookmarks. E aqui, se a gente fizer outra coisa, ele agora sim está voltando para o bookmarks. Então, eu fiz errado ali anteriormente. Isso é uma opção, você pode fazer de outras formas. Outra coisa interessante é que quando o type está read it later, ele não está setando. Você vê que o CSS aqui não está funcionando. A gente não sabe onde é que está
o read it later. Então tá faltando alguma coisa nesse CSS. Vamos dar uma olhada. Olhando aqui o type, eu já consigo entender o que pode ser. A gente está comparando aqui o type com uma string read it later, só que a gente nunca seta string. A gente sempre seta dessa forma. O mais correto seja a gente, aqui no live view, vou marcar live index, a gente setar como string aqui sempre, para não ficar essa confusão de uma hora ser string, uma hora não ser. Setar como string aqui. Aqui no type a gente está setando o type como ele vem, que a gente está setando um type também errado. Agora funcionou, mas nos outros também não está funcionando. Vamos tentar entender o porquê. Quando a gente muda o type, é esse type aqui que a gente tem que estar setando, né? Só que a gente não está setando o type de novo. Então quando a gente muda o type, vamos achar a função. Quando a gente muda o type aqui, a gente tem que setar o type que a gente está setando de novo. Opa, aqui está faltando. Sim, lógico. Então agora sim a gente vai estar conseguindo ter. Então vamos cadastrar aqui um outro. Vamos cadastrar algumas coisas, o valor certo, né? Google, google.com, é other. Vamos cadastrar Stack Overflow, stackoverflow.com, learning, não é learning, mas vamos botar facebook.com é vou botar como read it later. Então agora a gente tem algumas coisas aqui. E agora se a gente vier aqui e botar stack, ele vai achar o Stack Overflow. Inclusive vamos criar aqui 1, 2, 3, a gente vai botar aqui como twitter.com para a gente ver se ele busca se também 1, 2, 3 é o nome e Twitter ele também achou. Vamos ver se ele acha tudo. Ele achou tudo. Twitter. E aqui ele achou só o Twitter. Então, nossa aplicação basicamente está funcionando do jeito que a gente queria. Se eu clicar aqui, inclusive, ele vai para a aplicação continua aqui, ele vai para o link que você clicou. Então, basicamente, está tudo funcionando. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Vejam que não é complicado, foi o quê? 1 hora e 1 hora no máximo. Lógico que se a gente estivesse fazendo com TDD, que seria a forma como eu faria, usando testes. A gente tem um monte de teste quebrando agora, porque eu alterei várias coisas e não mudei os testes. Então, se eu tivesse, talvez fosse, sei lá, 1 hora e meia ou um pouco mais, mas a gente teria uma aplicação totalmente garantida e 100% coberta. A gente não tem agora. Então, se a gente quiser fazer uma alteração mais drástica, a gente não vai seguir esse mesmo processo, esse fluxo que a gente fez agora, que não é um fluxo produtivo de ficar olhando log, de ficar testando a aplicação e vendo se funciona ou se não funciona. O certo é a gente ter uma suite de testes que a gente especificou lá os testes para fazer. E deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês viram o vídeo todo, comentem, viu o vídeo todo, para eu saber quem está vendo o vídeo todo, pra gente, porque os meus conteúdos de vídeo não são mais pequenos, eu ultimamente tenho só feito vídeo de código. E também comentem se vocês querem que eu faça vídeos falando sobre outros assuntos que não seja codando especificamente. É isso aí, valeu, até a próxima.